Esta é a terceira temporada do Desafio Profissão, um programa da equipe de orientação profissional do curso de Psicologia da PUC de São Paulo, do NASCE Orientação Vocacional em parceria com a TV PUC. E falaremos hoje sobre o trabalho do engenheiro de Minas. E conversaremos para isso com o José Renato Batista de Lima, que é graduado em Engenharia de Minas, mestre e doutor em Engenharia Mineral pela Universidade de São Paulo, pós-doutor no JKMRC, na Austrália. É livre-docente pela USP. Atualmente é professor do Departamento de Engenharia de Minas e de Petróleo, também na USP. É coordenador de graduação dos cursos de Engenharia de Minas e de Petróleo. É consultor de diversos órgãos oficiais, como em empresas como a FAPESP, CAPES, NPq e outros ainda. E a Aimee Biondo Verdini, que é graduada em Engenharia de Minas pela Poli-USP. É analista de desenvolvimento de negócios na Univar, empresa especializada em distribuição de produtos químicos, industriais e especiais. Eu agradeço a presença de vocês. E poderíamos começar com um caso, uma piada, uma situação engraçada a respeito da profissão. Bom, inicialmente, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Nós temos uma preocupação muito grande com esse curso pela falta de informação que existe, né? Então, essa oportunidade de poder falar um pouquinho com seus telespectadores é muito importante para a gente. A gente faz um trabalho de divulgação nessa direção, né? Então isso é importante. Eu, quando comecei esse curso, a pergunta mais comum que eu ouvia era se era engenheiro de Minas e energia, né? Isso não existe, né? Não existe essa carreira no mundo, né? Mas enfim, é uma profissão pouco conhecida e eu acho que vai ser uma oportunidade da gente apresentar um pouquinho sobre isso. Você tem uma também, Aimee? Eu também gostaria de agradecer, primeiramente, pela oportunidade. Eu acho que o mais comum era sempre engenharia de Minas. Quando eu falava que fazia engenharia de Minas, primeiro o espanto por eu ser mulher e fazer engenharia de Minas, e logo em seguida vinha a pergunta se eu ia e voltava todo dia de Minas Gerais. Não, eu fazia engenharia na USP, né, em São Paulo. Enfim, acho que era esse um caso que me acontecia bastante. Então, vamos iniciar conversando. O que faz um engenheiro de Minas? Bom, como toda profissão de engenharia, a engenharia é muito comum em todas as áreas. O que ela tem de diferente entre um engenheiro elétrico, mecânico, químico ou de Minas é onde ela aplica esses conhecimentos. O engenheiro de Minas é aquele engenheiro que vai procurar na natureza aquilo que o homem precisa. Então, tudo que o homem constrói ou vem dos animais, né, como os couros, leite, ou vem das plantas, como a madeira, como as seivas, como as flores, os frutos, ou vem da mineração. E a mineração responde, nesse aspecto, por 85% de tudo que o homem constrói. Então, o que é a engenharia de Minas? É a engenharia que procura o que o homem precisa na natureza, ferro, alumínio, pedra, areia, tira da natureza e disponibiliza para o uso. Eu acho que essa parte do disponibiliza para o uso, acaba que a engenharia de Minas tem diversas aplicações. Então, da preparação desse material para a indústria mesmo. Então, eu acho que, complementando, acho que seria basicamente isso. Quer dizer, além de tirar da natureza, ele já faz um tratamento nessa substância, nesse material. Ele faz uma pré-preparação desse material para um uso numa outra indústria. Então, nós vamos preparar o minério de ferro para a metalurgia transformar em aço, para depois transformar num automóvel, né? Então, é uma cadeia de produtos. O que é muito importante falar da mineração é que a mineração é um grande gerador de outros empregos. Então, nós temos um número estimado que para cada emprego gerado na mineração, geram-se mais 32 empregos nos setores seguintes, né? Então, isso é um lado muito importante. O poder multiplicador da mineração é muito grande. E então, vamos pegar um aspecto. Ele localiza o minério na natureza. E aí ele compete com o geólogo e até com o geofísico? Eu acredito que não, eu acredito que seja muito um trabalho em conjunto. Eu acho que o conhecimento técnico realmente da geologia, mineralogia do material, eu acho que é o geólogo que tem mais, e eu acho que o engenheiro de Minas trabalha em conjunto mesmo, com exploração, viabilidade. Então eu acho que competir mesmo, acho que não é. Não sei, professor Teco.
puder completar. Eu acho que é isso, são profissões complementares, né? O geólogo, ele está para o engenheiro como o biólogo está para o médico. Então, o geólogo é mais a parte científica e o engenheiro é mais a parte prática de produção. Devido à falta enorme de profissionais que tem no mercado, é uma coisa que a gente vai falar um pouco depois, né? Muitos geólogos acabam obtendo autorização para fazer trabalhos que são mais ligados à engenharia. Mas poderíamos definir claramente, o geólogo é mais o cientista, o que faz a ciência, e o engenheiro é o que faz a parte prática, é o que efetivamente vai transformar alguma coisa em valor, né? E aí, na parte de extração, é ele que, né, a gente vê isso muito em filme, é ele que faz os caminhos dentro da terra para chegar na mina? Sim, acredito que sim, basicamente isso. Ele pode fazer a extração do minério na superfície, né? Aí não tem que fazer túnel, não tem que fazer poço. Quando você viaja para Minas, você vê muitas montanhas já abertas, né? Exatamente. Aí é o trabalho do engenheiro de Minas. Também. Sim. Quando você viaja pelas estradas e vê uma pedreira, que está se extraindo pedra para construção civil, para fazer edifícios, para fazer rodovias, é a mesma coisa. E existe a lavra debaixo d'água, que a gente chama de subaquática, quando o minério está debaixo d'água, pode estar num lago, pode estar mesmo no mar. E existe a lavra subterrânea, quando o minério está numa profundidade tal que é mais barato ir até lá embaixo tirar do que abrir um buraco para poder tirá-lo, né? Essas minas subterrâneas hoje, em alguns países, já estão chegando perto de 4 quilômetros de profundidade. Ou seja, são quase 4.000 metros de profundidade onde você vai tirar o minério. Isso é muito difícil, é muito caro. Portanto, só vai valer a pena se o minério realmente pagar por essa extração tão cara, né? No Brasil, a gente chega a quanto? A mina mais profunda que nós tivemos no Brasil, mas que já fechou por diversos motivos, chegou a 2.800 metros, tendo atingido uma profundidade limite de 3.200, mas que não chegou nem a ser explorado nessa profundidade. Era uma mina de ouro que começou no século XIX, foi explorada até o final do século XX, e depois, por uma questão de custo, né, o custo começou a se tornar alto demais, ela foi abandonada. E ele trabalha com qualquer minério? Tudo é minério? Eu não sei. Que o engenheiro de Minas trabalha? Basicamente sim. Qualquer substância que esteja no subsolo, a gente pode trabalhar. Inclusive água mineral. Água? Exatamente. Até aprendi isso com o professor Zé Renato. Mas eu acredito que, de um modo generalista, para se dizer, sim, nós estamos aptos para explorar qualquer tipo de Então, o curso substância. ensina níquel, Sim. minério de ferro. O que nós temos hoje, uma pequena separação, é com os chamados minerais não sólidos, né? Que seria o petróleo, basicamente, e o gás, que esses são mais hoje, né? Porque o curso de Engenharia de Petróleo é um curso muito novo. Ele começou na Escola Politécnica e foi o primeiro curso do Brasil há pouco mais de 10 anos. Até então, o engenheiro de Minas também mexia com a parte de petróleo. Atualmente, a parte de líquidos e gases, que seria o petróleo e o gás natural, é mais voltado ao engenheiro de petróleo. Tirando isso, toda a parte sólida, por assim dizer, né, os metais, todos os metais, alumínio, ferro, a pedra, a areia e até mesmo a água mineral, é função do engenheiro de Minas. E o que ele faz exatamente? Né? Qual é o trabalho cotidiano? Ele fica na frente do computador fazendo conta? Eu acredito que o engenheiro de Minas hoje, ele pode atuar em diversas áreas. Eu acho que pode atuar na área de extração, propriamente dita, planejamento da lavra, na parte de beneficiamento. Pode trabalhar em outras indústrias que estejam ligadas com a engenharia de Minas, até como eu trabalho numa indústria química, eu trabalho com produtos químicos para mineração. Então, é na frente do computador, é na mina. Então, eu acho que é um trabalho muito dinâmico. Quer dizer, ele vai a campo. Ele pode ir a campo. Mas o que predomina hoje? Eu diria que predomina no campo, né? Porque basicamente, diferente das outras indústrias onde você constrói, no local mais conveniente, a mineração está onde o minério está. Portanto, a gente tem que se adaptar ao local. E isso cria a falsa impressão de que todo engenheiro de Minas tem que trabalhar na Amazônia, tem que trabalhar longe de casa, tem que trabalhar em locais distantes.
É óbvio que os locais mais próximos, os minérios principais já foram extraídos. Então, obviamente que as minerações estão caminhando para locais cada vez mais distantes. Mas a EMEI é um exemplo de pessoas que se formaram na engenharia de Minas e trabalham num grande centro. Então, é possível trabalhar no grande centro, é possível trabalhar em locais distantes. A opção é de cada profissional, das condições de mercado e assim, de oportunidade e assim por diante, né? E qual é o seu trabalho, então? Você começou a contar, né? Seu trabalho como engenheiro de Minas. Você trabalha numa indústria química? Exatamente. Hoje eu trabalho numa área de desenvolvimento de negócios mesmo, mas eu trabalho na área de mineração, que são produtos especiais para mineração. Tem partes do processo da mineração que envolve muita química, muitos reagentes, muitos produtos químicos. Então, o que eu faço hoje é identificar e oferecer para os nossos clientes quais seriam os melhores produtos para esse processo, que aumentaria a performance, diminuiria custos. Então, eu trabalho muito com a parte química da mineração. Quer dizer, mal comparando, eu sei que hoje não é mais permitido, é trabalhar com o cromo, né? É cromo? O níquel, eu não sei, para extrair ouro, para aglutinar as partículas de ouro. Mercúrio é a palavra, ou desconhecimento. O mercúrio, né? É isso. Quer dizer, não é o mercúrio, mas não é o mercúrio, mas sim. Uma analogia seria isso mesmo. É uma profissão de risco? Eu acho que depende muito também da maneira como você atua. Eu mesma, o meu risco é menor do que uma pessoa que trabalha na mineração. Mas eu acho que como qualquer outra engenharia ou como qualquer outra profissão, tem os riscos intrínsecos dela. E eu acho que hoje em dia é uma preocupação muito forte com segurança, meio ambiente. Então, eu acho que os riscos que as pessoas acabam se expondo são muito menores do que foram um dia. E a segurança acho que é uma preocupação bastante grande das empresas hoje em dia. Quer dizer, ele estaria também planejando e prevendo para não acontecer acidentes numa mina. Quer dizer, imagino que tem máquinas e pessoas distraindo. Ele também tem essa responsabilidade? Sem dúvida. O engenheiro de Minas é o único engenheiro oficialmente autorizado a trabalhar com explosivos. Então, só de pensar nisso já existe um risco intrínseco, né? Agora, como toda engenharia, ela tem riscos e esses riscos têm que ser muito bem mitigados. Então, a gente faz o quê? A gente tem uma quase neurose por segurança. Então, a segurança acaba sendo uma das coisas mais importantes atualmente. O número de acidentes é muito pequeno, principalmente com o engenheiro. Existe um certo número de acidentes com trabalhadores que estão na frente de lavra, sempre um pouco maior, né? Mas os riscos são cada vez menores. Quando a gente ouve falar de acidentes em mineração, geralmente eles acontecem em países muito pobres, né? Por exemplo, o caso da China, onde se tem uma necessidade brutal de gerar empregos. Então, muitas vezes se geram empregos em condições não adequadas. E é por isso que você ouve falar de acidentes. Agora, nos países mais desenvolvidos, e mesmo no Brasil, os acidentes são relativamente raros, principalmente os acidentes específicos de mineração, né? Ou como o caso do Chile também. Ou como o caso do Chile, por exemplo, né? É claro que um acidente de alguém ser atropelado numa rodovia, alguém poderia dizer, mas porque ele estava indo para o trabalho. Bom, mas isso a gente não conta como um acidente de mineração, né? Mas assim, os acidentes de mineração propriamente dito estão sendo cada vez menores. Particularmente porque as minas subterrâneas hoje são principalmente operadas por robôs. Então tem muito pouca gente em subsolo nos países mais desenvolvidos. É claro que em países muito pobres, que precisam gerar muitos empregos, eles acabam não automatizando para manter um número maior de empregos. E é claro que aí o número de acidentes pode ser maior, né? Então, aquela pessoa que coloca os dinamites nas pedreiras, ele é responsabilidade do engenheiro de Minas, de cálculo, é isso? Exatamente, de cálculo, segurança. De saber quanto vai colocar, quando vai colocar. E hoje os explosivos são extremamente seguros, a ponto de que se você botar fogo num caminhão desse, ele não explode, né? Mas mesmo assim existe algum risco. Os riscos maiores que são envolvidos na mineração são riscos do tipo tropeçar, são os riscos do tipo cair porque o chão não é muito regular, são riscos relativamente pequenos. O risco de um desabamento de mina é uma coisa muito rara nos países que tomam mais cuidado com a mineração. E nós já estamos nessa fase de usar robô?
Sim, O estamos Brasil? começando, estamos numa fase intermediária. Sei. Nem tão desenvolvido quanto os países mais desenvolvidos, nem tão atrasado quanto países mais pobres. Mas só uma curiosidade, não é ele que faz a demolição de prédios nos explosivos? E faz. Sim. É ele que É faz? ele que faz. Também Então, faz? abertura de túneis, de ferrovia, de rodovia, desde que envolva rocha e precise colocar explosivo, o profissional habilitado é o engenheiro de Minas. Então, isso é uma atuação paralela que o engenheiro tem junto ao engenheiro civil. Demolição de prédios com explosivos é típico do engenheiro de Minas, porque, como eu disse, é o único engenheiro habilitado formalmente a trabalhar com explosivos. É claro que hoje existem engenheiros civis que são habilitados a fazer esse tipo de coisa. Então, há empresas de demolição que nem têm engenheiros de Minas, mas oficialmente deveriam ter porque é o único profissional habilitado para esse tipo de atuação. Então ele também pode estar aqui na cidade trabalhando para uma empresa que está perfurando túneis para o metrô, por exemplo. Por exemplo. Quer dizer, não é só ir para Minas. Não. Né? Ou Amazônia, ou outros, Exatamente. Outros locais distantes. outros locais. Vamos falar um pouco da Samarco, né? É uma empresa mineradora que extrai minério de ferro e teve aquele acidente. O engenheiro de Minas tem alguma responsabilidade pelo acidente ou não? Isso não é do lado dele. Veja, como é um processo mineral, evidentemente que existem engenheiros de Minas trabalhando naquela mineração, isso é óbvio. Que ele tem responsabilidade? Evidentemente que sim, porque ele trabalha no empreendimento. Agora, quem constrói a barragem, é só para ficar um pouquinho mais claro, você tira o minério, você tira uma parte aproveitável e uma parte que não se aproveita. Essa parte que não se aproveita tem que ser depositada em algum lugar. Porque ela é contaminada, é isso? Não, porque Não simplesmente na terra tudo nasce misturado. Né? Sei. Então o minério de ferro está misturado com areia e outros minerais. A gente tem que separar os dois. A gente aproveita o ferro e descarta a outra parte. Então essa parte descartada tem que ser depositada em algum lugar. E a forma de deposição que foi escolhida lá é uma que a gente chama de barragem de rejeitos. É bombeado com água e colocado num grande lago, onde esse material vai lentamente se depositando e a água pode ser reaproveitada. Então, o consumo de água na mineração é gigantesco. Uma mineração média gasta o equivalente a uma cidade média, em termos de consumo. Então, o consumo de água é gigantesco. Por isso, a água tem que ser recirculada. Então, a quantidade de água nova que entra no processo é muito pequena. Por quê? Porque a gente recircula a água. Então, essas barragens já têm uma dupla função. Recolher os rejeitos e, ao mesmo tempo, reaproveitar a água. Quando essas barragens se tornam grandes demais, elas começam a ter certos riscos. Então, é um risco de uma barragem. Quem constrói barragem é o engenheiro civil, é o geotécnico, a partir da orientação do engenheiro de Minas. Eu preciso de uma barragem que vai durar tantos anos. Então, assim, concorrem para a construção e segurança da barragem vários profissionais. Né? Então, o engenheiro de Minas tem responsabilidade, o engenheiro civil, o geotécnico e todos que participaram. O aluno que escolhe engenharia de Minas, a pergunta é para você agora, por que escolhe engenharia de Minas? Né? Porque não é uma carreira aqui em São Paulo, se tivesse Ouro Preto, lá tem uma grande faculdade tradicional, mas em São Paulo, quem é que vai, né, dentro da Poli, por exemplo, escolher engenharia de Minas? Como é que você vê isso? Olha, eu vou... Você conhecia engenharia de Minas antes? Eu conhecia, mas eu vou ser sincera que eu não conhecia a fundo, a ponto de escolher a profissão. Sei. Tanto que eu entrei na Poli, era grande área, a engenharia de Minas, na época que eu entrei, ela é grande área química, então era grande área química, então envolvia a engenharia química, mineração, petróleo, metalurgia e materiais. Então eu entrei, na verdade, na grande área e não imaginava fazer engenharia de Minas. Eu sempre tive muito na minha cabeça a engenharia química e a engenharia de petróleo. E aí, quando eu entrei, que eu fui conhecer mais a fundo a engenharia, uma série de palestras é dada para o pessoal quando vai escolher a engenharia. E acho que foi quando eu conheci mesmo o tipo de trabalho, as empresas que a gente poderia, a importância da engenharia de Minas e o quão raro era na época o número de engenheiros de Minas. Isso me deixou bastante interessada, impressionada, vontade de atuar nessa área que estava escassa de profissionais. Então, eu acho que foi muito isso que me fez escolher o curso na época, com as informações que eu pude obter, né? E eu não me arrependo, foi um curso
muito bom, muito completo, e em especial o curso de Engenharia de Minas da Poli é muito completo. Ele tem muito a área de lavra, tem muito forte a área de beneficiamento também, que são as duas áreas da mineração, assim, diria macro áreas. Em paralelo, a gente também tem um grande conhecimento de áreas complementares, que eu acho que é importante, como logística, administração. Então, o curso da Poli em si é muito completo. Então, acho que foi um conjunto de todas essas informações que eu pude obter na época que me fez escolher o curso e não me arrependo. E hoje, não tem mais a grande área? A pessoa entra de que forma? Já entra no vestibular, vai em Engenharia de Minas? Exatamente. Hoje mudou a forma de ingresso, os alunos optam, podem colocar até 3 opções, né? Então, frequentemente, a gente recebe alunos que optaram em segunda ou terceira opção, porque não conseguiram a sua primeira opção. Que é por Esse nota, é um aspecto. né? Que é por nota. Que é por nota. Sim. A outra questão é que nós fazemos um trabalho de divulgação bastante grande, né? Tentando orientar os jovens. Alguns entram realmente por opção, que é um número pequeno, que a gente tem que reconhecer isso. E dentro da Poli eles têm a possibilidade de fazer... eles podem se movimentar entre cursos. É claro que isso tem regras, tem limitações, mas eles podem trocar de cursos. O que é muito curioso é que os alunos, mesmo entrando não em primeira opção, quando eles conhecem a carreira, mas isso vale para todas as engenharias, não só para a mineração, eles acabam ficando, eles acabam se apaixonando pela área. Porque a grande verdade é que o nosso estudante de nível médio não tem muita noção da profissão que ele escolhe. Ainda a escolha profissional, lamentavelmente, é feita por questões de mercado. E isso é uma coisa muito ruim. E de forma desinformada. E muito desinformada. Quer dizer, não é só mercado. Acham que é uma escolha por mercado, mas se você for ver o mercado, não necessariamente corresponde à realidade. O mercado, inclusive, me ajudou a escolher a Engenharia de Minas também. Eu escolhi Engenharia de Minas em 2012, foi uma época que estava aí um boom da mineração. Confesso que também me ajudou a escolher a Engenharia de Minas. Agradeço até, mas foi uma questão que até acho que, como o professor falou, infelizmente é uma coisa que domina as escolhas, não deveria dominar, né? E um outro aspecto que eu acho relevante é que o nosso jovem é obrigado a escolher a profissão muito cedo. Quer dizer, com 16, 17, 18 anos, ele tem que escolher uma profissão que ele vai seguir para o resto da vida. Então é muito injusto com o nosso jovem fazer uma opção tão cedo. Então programas como o seu, que a gente agradece muito a poder participar, ajudam a gente a ter profissionais mais felizes, né? Eu tenho uma filosofia muito simples, eu digo que profissional feliz é ótimo, profissional infeliz derruba ponte, mata paciente, faz tudo errado. Então, explode mina, faz tudo errado. Então nós precisamos de pessoas felizes na profissão que escolheram. E isso é a coisa mais importante nesse momento que eu recomendo para os jovens, é informação, informação, informação. As pessoas precisam se informar do que vão fazer, procurar ao máximo descobrir o que precisam para poder tomar uma opção mais consciente, né? Porque, infelizmente, a gente ainda tem pelo menos uns 20% de alunos que ficam muito infelizes na profissão. Hoje, a Universidade de São Paulo, na engenharia, perde cerca de 12,5% dos alunos que realmente acabam desistindo do curso. É um dos índices mais baixos na engenharia, mas eu ainda considero altíssimo pelo investimento que o Estado faz. Quer dizer, a USP custa muito caro para perder tantos alunos. Nós precisamos de gente feliz que realmente leve o curso até o final. E engenharia perde pouco. Tem outras faculdades, mesmo na USP, que perdem muito mais. Muito mais, né? Quer dizer, então, esse é um aspecto muito importante. Então, programas como o seu são fundamentais, porque nós precisamos informar ao jovem, né? Quer dizer, a informação nesse momento é a coisa mais importante. E se você me permite, eu vou até fazer propaganda de um evento. A Universidade de São Paulo faz um evento de divulgação de carreiras. Então, todos os alunos, todos os estudantes que tiverem interesse podem entrar no site da USP, usp.br, e descobrir lá. Nós temos eventos semanais com todas as profissões, não só engenharia, mas também engenharia, para que o aluno tenha contato e descubra um pouquinho mais sobre cada profissão para poder fazer uma opção mais consciente. Claro. E hoje a gente está vendo eventos de informação, ainda não é orientação, que devia estar na escola, concordo com você, já em número razoável. Você tem pelo menos 3 grandes eventos de informação, da USP, o do CIEE e do Guia do Estudante, né? São eventos importantes.
Você tem feiras de profissão promovidas por faculdades, quer dizer, a informação já começa a circular, isso é muito importante. Não podemos dizer que isso é orientação profissional, ainda falta um bom caminho. Com não certeza. Então, hoje, né, tem mercado para o profissional, com a situação econômica que vivemos, 2016? Você gostaria de responder? Acho que é. Eu acabei... Bom, estou entrando no mercado, acho que agora, eu sou recém-graduada, me formei no final do ano passado, né? Mercado tem, só que eu acredito que esteja difícil, mas não é só para engenheiro de Minas, é para engenharia, para a indústria no geral. O momento econômico que a gente está passando no país hoje faz com que esteja difícil a indústria. E a indústria, ela é movida quem trabalha, a maioria das pessoas, são os engenheiros mesmo. Então, eu acho que a dificuldade do mercado está nisso, não é a engenharia de Minas especificamente. Eu acho que é a indústria que está passando por um momento complicado nessa situação. Entendo, a engenharia de Minas vai à busca da matéria-prima básica, não é? É isso? Podemos falar nisso, quer dizer, se a indústria de ponta não está produzindo, por que produzir, né? Exatamente. E ela não trabalha com novos materiais, isso é coisas da engenharia metalúrgica de Minas. Metalúrgica de materiais. Eu diria que sim. O desenvolvimento de novos materiais é bem voltado ao metalurgista e ao engenheiro de materiais. O engenheiro de Minas, ele tira da natureza, vamos dizer, o que é natural, né? O que já existe formado na natureza. O que é curioso é que a quantidade de minerais é gigantesca, existe uma quantidade infinita de minerais e sim, pode-se descobrir novas aplicações, mas ele não desenvolve o novo material. E o material é necessário para tudo, né? Quer dizer, para produzir um chip, você tem um metal, a gente fala? No caso, sim, mas só alguns dados curiosos, assim, né? Por exemplo, o Brasil é o maior exportador de quartzo para confecção de placas e circuitos eletrônicos de alta precisão, né? O Brasil é um grande exportador de ferro, então a gente tem desde o produto mais básico, que seria o ferro para confecção de aço, até o silício mais puro para confecção de chip, para material eletrônico, né? Eu agradeço a contribuição de vocês e até o próximo Desafio Profissão.